boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de outubro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1726, 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema, Síndrome da autossantificação. A especialidade é a parapatologia. Definição. A síndrome da autossantificação é o estado mórbido, caracterizado pelo quadro clínico, no qual predomina o distúrbio da consciência imatura, rendida de modo ingênuo ou melífluo à defesa permanente e prioritária da própria imagem pública, emoldurada pela auréola da santidade. O fascínio de grupo, a dependência psicológica, a genuflexão, a idolatria, o carolismo, a beataria, a santimônia, os flagícios, a assídia, a acrasia, a pseudo-santidade, a construção de imagem de santidade pública, ídolo, ícone de si própria, a adoração consentida pela pessoa, a exaltação paroxística da simpatia pessoal, mesmo contra a verdade dos fatos óbvios. As falácias canônicas medievalescas, o controle comocional das massas humanas impensantes, a santidade deliberada profissional, o empenho para a autoinscrição no rol dos santos ou a geografia, a autoexpressão melíflua revestida de sacralidade. Eu li aí a metade aí do material sobre esse assunto na fatologia. Agora, nós temos ainda as interações autoassédios, heteroassédios, a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade. Na remissiologia nós temos 15 itens, destacamos 5. Anacronismo, artimanha, beatice, falsidade objetal e santificação. Frase enfática. O portador ou portadora da síndrome da autossantificação, em certos casos, pode até demonstrar boa intenção, porém, em nenhum caso evidencia discernimento cosmoético evolutivo. Como encara você os casos da síndrome da autossantificação? Você defende algum fã-clube de pseudo-santos? Agora, perguntas. O senhor respondeu ontem para um teletertuliano que é para ele abandonar a arte marcial. Pense que a questão é um pouco mais complexa, pois ao passo que existem artes marciais que fazem o praticante explorar apenas a parte física e esportiva, existem outras que vão muito mais além para o Kung Fu, por exemplo. Pois foi por intermédio dessa arte chinesa que eu tive os primeiros contatos com o domínio das minhas bioenergias, fazendo com que eu entendesse que a verdadeira força é as energias e a consciência. O senhor poderia comentar seu ponto de vista? Meu ponto de vista é o seguinte: a gente vem evoluindo desde que a gente era bambu. Atualmente a gente está querendo saber alguma coisa e nós não estamos querendo ser mais bambu vestido. A gente quer ter cérebro. Cérebro é um processo de 2 hemisférios cerebrais. É o chamado paracorpo do discernimento, mental soma. Kung Fu, esse processo de ação, isso aí vem do passado da pessoa, do belicismo dela. Ela já guerreou, foi soldado de todo tipo, mercenária, matou os outros, fez o diabo. Ela fica lembrando disso através desses efeitos. Então, veja, isso é o quê? Não é o cérebro. Isso é o cerebrinho, cerebelo, que é o da psicomotricidade. Então, se a pessoa deixa disso, ela começa a levar a coisa para o discernimento. Então, ela deixa de usar o poder da força bruta, que é um processo brutal, selvagem, atrasado, é um retrocesso, na verdade. Então, pense bem, o ideal é eliminar essas tolices todas e você fazer a ginástica, os exercícios físicos por você.
Hoje a pessoa pode fazer uma opção de coisa dessa sem precisar disso. Existe, por exemplo, aí várias máquinas. A que eu indico mais aqui, quando a pessoa pode, que ela tem os pés mais ou menos bonzinhos, é esteira aeróbica, ergométrica. Isso aí ajuda. Pensa bem nisso. É um processo, então, aí no caso, de saúde consciencial. Agora, eu dou meu ponto de vista, a pessoa faz aquilo que ela quiser. Eu não sou absoluto em nada. Se me apresentar amanhã os fatos, baseados em fatos, que eu sou do princípio da descrença, tem que me mostrar os fatos, aí eu vou pesquisar para ver. O mais, eu não vejo razão de ser. A pessoa vai fazer aí qualquer coisa dessa do Kung Fu, ela acaba mexendo com o processo, por causa do processo de movimento. Se envolve outra pessoa, sempre é problemático. O pior dessa história aí é a arte marcial. A arte já está, arte, já não é ciência. A arte é processo do subcérebro abdominal, é problema do porão consciencial, é a parte de bicho, é a parte vegetal da pessoa, é vegetativa, a vida vegetativa. Agora, marcial significa guerreira, é luta, briga, guerra. Pensa bem. Eu acho que tem alguma lógica no que eu estou falando, para a pessoa refletir. Pensa bem. Outra coisa, quando você tem contato com outra pessoa, eu já atendi gente que pegou AIDS só em matéria de karatê, por exemplo. Bateu o pé lá, que estava com uma ferida, pegou na ferida do outro, o sangue do outro passou para cá, ele pegou AIDS. Isso ficou provado, tudo bonitinho, certinho. Outra, estou me preparando para iniciar a TENEPS. No entanto, tem alguns questionamentos. O primeiro é sobre o horário da TENEPS, uma vez que minha dupla é tenepsista e já tem um horário estabelecido para a prática e também tem um local reservado especificamente para fazer a TENEPS. Gostaria de saber se posso fazer no mesmo horário que ele, já que ele sai para outro local e meu quarto fica disponível. É lógico. Consta do manual que a dupla pode desenvolver as práticas da TENEPS no mesmo lugar, até na mesma cama, desde que não seja no mesmo horário ou conjuntamente. No nosso caso, seria no mesmo horário, porém em local diferente. Isso poderia, lógico, qual é o problema? Como saber se estou apta para iniciar a TENEPS no momento certo, sem precipitação? Aí é com você. Lembre-se bem, TENEPS é para o resto da vida, não admite divórcio. É o maior compromisso que você vai assumir na sua vida. Pensa bem. Momentos antes de adormecer, às vezes sinto a presença de algo extrafísico se aproximar e me sufocar a garganta. Atualmente, essa presença faz meus ouvidos se dilatar. Certa vez me perguntou, se lembra de mim? Fujo de medo. Em outra, a minha cabeça entrou em um sistema como se tivesse algo solto deslocando da parede craniana. Tudo em plena lucidez. Não sei como agir. Quando adolescente, tinha sonambulismo, acordava perdido em casa. Hoje, aos 43 anos, escrevo um livro sobre religião intitulado Nós versus Nós Mesmos. Em nome de Deus, o livro dos Espíritos e a Conscienciologia são as minhas principais fontes. A primeira coisa, você está com assédio, dá um jeito de acabar com isso. Você de estudar é estado vibracional e aumentar a sua defesa. O que você quer? Você está explicando tudo sobre assédio. Você nunca leu o livro dos Espíritos, aí já fala. E a Conscienciologia? Fala tudo sobre assédio. Você já devia saber disso e se mexer. O processo só existe esse heteroassédio porque você permite, que é o autoassédio. Sem autoassédio não há heteroassédio. Corta a possibilidade da consciência dominar você. Agora, se você tinha sonambulismo, é preciso de ver como é que era, que às vezes isso já vem de décadas. Corta isso fora, isso é muito importante. Os efeitos colaterais da passagem de Cristo sobre a Terra: matou-se muito em seu nome, roubou-se e rouba-se em nome dele, criaram e criam diversas religiões, incontáveis templos, setarismos, anti-proex, e seus ensinamentos são seguidos apenas na teoria pela maioria esmagadora. Sendo assim, pode-se afirmar que a passagem de Cristo foi mais negativa que positiva? Não, pode ser que a dele foi muito boa, mas os resultados que os homens fizeram das coisas dele é que foram ruins. Isso aí agora, para você saber, você encontra com ele e vê o que você faz. Eu não encontrei, eu não sei. Vamos saber dele, com o evoluciólogo. O evoluciólogo deve falar o que é que se passa. Para saber, né? Eles que tem que fazer aí o balanço da realidade, o inventário dessa condição.
Atendi um paciente que vem com uma depressão grave há aproximadamente 3 anos. Não saía de casa, quase não tomava banho, comia ou tinha interação social. Tinha tentado alguns tratamentos medicamentosos, psicológicos, e tinha ido a religiões sem sucesso. Dei para ele um antidepressivo tricíclico, em dose alta e mais lítio para potencialização. Em 1 mês e meio, ele estava outra pessoa, irreconhecível, praticamente normal. Houve, nesse caso, algum processo extrafísico, ou apenas foi a medicação que fez? Não, aí a medicação, porque essa pessoa tem esquizofrenia, está na cara. Durante um passe que recebi em um centro espírita, há uns 3 anos atrás, senti um odor de perfume de florais ou fragrância parecida muito forte. Curioso é que a minha mãe, que estava a uns 10 centímetros de mim, não sentiu cheiro algum. Diante disso, pergunto, isso vem a ser o fenômeno da olorização que o senhor comentou rapidamente em uma das tertulias passadas? O senhor poderia me esclarecer do porquê de eu sentir o odor do perfume e a minha mãe não? Primeira coisa, aí pode ter sido olorização individual, quer dizer, só você que recebeu porque você tem ectoplastia. A sua mãe não recebeu porque às vezes ela tem anosmia, ela não é boa, só sente depois de um patamar lá, em que o nível de intensidade do cheiro é muito forte. Então, o que se passa? Isso aí pode desenvolver com o tempo. Agora, que a olorização pode ser sim, perfeitamente a olorização. A olorização individual, isso acontece. Qual a razão de ser das premonições? É algo intrínseco ao desenvolvimento consciencial ou só ocorre com interferência extrafísica? O senhor chegou a estudar o caso de Garquês, o profeta admoecido? Já, estudei isso aí. Ele tinha um parapsiquismo que possibilitou algumas predições, início e fim das grandes guerras, surgimento do nazismo, do conflito, a Grande Depressão, fim, Eu sei. Agora, a premonição é uma coisa muito comum, principalmente as precognições assim imediatas, quase que simulcognições. Essas são as mais comuns que tem. Agora, o problema da pessoa é anotar isso aí, ver o que ela pode fazer para desenvolver o problema, para fazer assistência. E desenvolver também o seu próprio parapsiquismo em outras áreas, outras modalidades fenomênicas. Quero agradecer a toda a equipe da CCCI, em especial aos verbetólogos, pelo exemplo, assistência e garra em escrever seus verbetes. Sou retomadora de tarefa, já escrevi meu artigo, foi revisado e vou apresentá-lo. Isso me motivou a escrever meu livro, pois tudo que estudo nas tertúlias enriquece minhas escritas. Estarei em Uberaba e vou entregar ao senhor meu artigo para que possa me orientar no futuro quanto às diretrizes do livro. Um grande abraço a todos. Ok. O nome é Luci Fagundes. Vocês já ficam sabendo, vocês que vão a Uberaba? Faz alguns anos que minha mãe, Ana Maria Sampaio, criou a Associação Caminho Feliz, que tem como objetivo esclarecer e educar famílias carentes em uma pequena cidade do interior da Bahia, Tapiranga, conhecida também como Tanquinho. Atualmente, 12 anos depois de sua fundação, foi dada entrada na parte burocrática necessária para a formalização para que possa ser reconhecida como instituição filantrópica. Hoje, a associação conta com uma biblioteca de cerca de 700 livros doados, computadores, sala de aula equipada e ateliês. Gostaria de saber se o IPC tem alguma forma de incentivo para a compra ou doação dos principais livros da Conscienciologia e Projeciologia. Sendo a resposta positiva, como adquirir tais exemplares? Dê para nós aí os endereços aí para o nosso amigo, para ele ver onde é que ele recorre para ter o processo de livro, como é que é editado e outras coisas mais. Né? Ele está falando aí do IPC, está falando aqui para nós que é da CAEC, mas o processo é da Editares. Ele quer ligar para Editares? Talvez é o caso para Editares, como é que eles fazem a modulação, os módulos, ou desconto, ou qualquer coisa. Bem, eu vou te dar o telefone da Editares, que é 45 2102 1407. 2102 1407, que é o telefone da Editares, que é a editora da Conscienciologia. E tem também a livraria, que é a Epígrafe, também aqui no CAEC. Você pode ligar para o telefone da CAEC, que é o 3525-2652, e pedir a ligação para a Epígrafe. Tem um amigo que está passando por um momento muito difícil de sua vida. E percebo claramente que, além de tudo, ainda está sofrendo mega assédios de consciência,
que o deixa ainda mais confuso. Fazer o EV direcionando o Pensene a ele ajuda? Teria outro modo de ajudá-lo? Tenho tentado fazer atares com ele, mas é como se ele não estivesse ou não conseguisse ouvir ou entender. Não, insista nas duas coisas que você vai ajudar. O EV sempre vai ajudar. Agora, ó, limpa a casa dele lá, vai lá e dá uma volta nas coisas todas, faz o DDD, o inseticida, a limpeza extrafísica, harmoniza o processo, faça profilaxia. Ontem, ao me assediar por um atraso, xinguei um possível assediador. Depois, quando me tranquilizei, percebi o erro e exteriorizei energias para ele, pedindo desculpas e reconhecendo o meu erro. Há algo mais que eu possa fazer por ele? Não, põe energia na situação. E nunca faça igual aquele meu amigo que, quando está nessas grandes capitais, ele ia pegar um táxi, e estava chovendo, e o táxi passava vazio e não parava. O Rio de Janeiro é muito comum essas coisas. Então, ele virava para o cara e falava assim, vai ficar impotente. Eu vi isso várias vezes. Tentei mudar a cabeça dele, mas não adiantou. Você está entendendo? Então, não faça isso. Lembre-se desse meu amigo que transformava todo motorista em impotente. Era a maldição que ele julgava. A gente não deve fazer maldição para ninguém, tem que pensar positivo. Outra coisa, às vezes era a hora que o motorista tinha que ir para casa. Então ele estava indo no sentido contrário, você está querendo ir para cá, ele queria ir para lá, por isso que ele foi embora. A gente tem que entender o profissional. Então é preciso pensar bem, cuidado. Lembre-se, o rapaz da impotência, tá? Está explícito nos evangelhos cristãos uma preocupação sistemática por parte de Jesus de Nazaré e dos evangelistas de que sua biografia se ajuste às profecias da tradição judaica do Messias que viria salvar a humanidade. Inclusive, quando questionado sobre a necessidade de sua morte, ele teria afirmado que é necessária para que a profecia se cumpra. Como o professor avalia esse calculismo sistemático em criar um mito pessoal, ou como o senhor diz, árvore mística, dentro do contexto da proex, desta personalidade histórica? Não, a situação é o que nós estamos explicando aí hoje, assim da autossantificação. Jesus Cristo tinha tudo, totalmente. Agora, eu vi a reprodução disso do Chico Xavier, ele também tinha tudo. O Chico Xavier, por exemplo, ele usava todas as técnicas que ele viu na biografia dos santos. O negócio de dar beijo para a figura do Cristo, processo de fechar a casa com selamento periférico, uma opção de coisa nesse sentido, ele tinha. Então, é o problema de ser mais político religioso do que propriamente um assistente. A pessoa é muito política, religiosa. E essas coisas todas tem. Agora, a questão de Jesus Cristo é uma coisa mais do que óbvia. Agora, ó, esqueça Jesus Cristo, esqueça Chico Xavier. Você vai pensar, nunca foi pior do que todos eles. O nome dele é Chico de Assis. O Francisco de Assis queria ser melhor do que Jesus Cristo, sem mostrar que queria. Então, por exemplo, ele chegava a abençoar e pedir perdão de pisar na pedra. Isso é que é demagogia religiosa. Eu não lembro de nada tão avançado como isso. Pedra, minha irmã, me perdoa, mas sou obrigado a pisar em você. É preciso de ter paciência e outras cositas mais para aguentar esse imbróglio religioso, é de morte, né? Eu vi isso tudo de perto. Preciso de ajuda para resolver algumas pendências no meu estabelecimento comercial. Por exemplo, contas a receber. Tem dificuldade de receber e de cobrar, portanto, tem um acúmulo de inadimplência. A primeira coisa, coloca uma pessoa tomando conta disso, que você não tem gabarito, perfil ou competência para isso. Põe uma pessoa que tenha personalidade para mexer com o dinheiro. Como devo fazer para acessar esse cliente devedor mais antigo? Põe uma pessoa para tomar conta disso. Como aumentar a minha convicção de receber, levando em consideração a minha dificuldade? Não, do jeito que está aí, se a firma é sua, você não conseguiu até agora, arranja uma pessoa de melhor competência.
Caso essas pendências sejam um débito de vidas passadas com essas consciências, quero sanar e eliminar os bagulhos energéticos, papéis acumulados. Imagino que tem a ver com a forma que lido com o dinheiro. Gostaria de algumas sugestões. Quero passar a ser uma consciência large e priorizar a assistência. Pois é, está ótimo. Sua intenção é muito boa. Coloca uma pessoa para tomar conta disso. E esqueça, fica tudo contra dela. O Bradesco tem um serviço de cobrança. Na sua terra, onde você mora, tem Bradesco? Olha isso. Em paradoxologia, o suporte paradoxal extrafísico, as pretensões autossantificadoras pelos assediadores e guias amauróticos, gerando psicótico e megalomaníacos religiosos. Poderia comentar sobre esse suporte paradoxal extrafísico? É possível saber quando esse suporte tem início? Ele tem início quando a pessoa exagera no processo religioso. Quando ela se torna beata propriamente dita, totalmente. Aí o negócio é difícil, que aí já é uma mania religiosa. Isso é a síndrome mesmo, bem clara, às vezes, da autossantificação. Então, olha bem isso aí. Geralmente, quando ela chega nesse nível, ela procura tudo que ela faz, ela condiciona e faz a convergência, tudo conflui para o processo dessa santificação religiosa. Ela exalta tudo ela fala em nome do processo religioso. É assim que a pessoa começa. Agora, olha qual o percentual disso na vida da pessoa, que a pessoa vai ver como é que ela fica. Agora, os assediadores, você sabe, tem gente de todo tipo. Os assediadores que têm religiosos fora do corpo, não está no gibi, é um monte, são multidões. Há sacerdote tudo quanto é jeito, iniciado tudo quanto é jeito, fazendo assédio nos outros, por causa da energia, para dominar o povo, porque tudo é manipulação. É o processo da manipulação política religiosa, ou religiosa política. Gente, eu queria mostrar para vocês os anais da 6ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciência Terapia. Isso aqui é os Proceedings, o Journal of Conscienciology, é o suplemento. Acabou de sair aí que eu recebi. Agora, ó, aqui tem muita coisa interessante para se estudar. Aqueles que não foram lá. Reciclagem intraconsciencial de Mega Trafar, autocrata belicista, um relato pessoal. Ó, aquela pessoa que fez a primeira pergunta sobre artes marciais, devia ler isso. Convívio com uma consciência autista, uma experiência autoconsciência terápica. O primeiro aí, artigo da Mi Belo, esse aqui do Cristóvão Pérez e da Crísala Pérez. Superando a resistência de sentir, é da Anne Catherine. A influência das crenças na autoconsciência terapia, é do Eduardo Vincenzi. O estudo teático da astronomia como ferramenta para o abertismo consciencial e a recim. Esse está querendo abrir de qualquer maneira a cabeça, através da astronomia. Quer dizer, não tem mais jeito, vocês vão ficar abertos por aqui. Agora, é a Luziânia Medeiros que escreveu. Agora, recim, autoconsciência terapia através da reciclagem somática. É da Patrícia Ribeiro. Reciclagens grupais e mudança de patamar. É da Marília Takimoto. Universalismo e saúde, mas está em inglês, é do Luiz Mineiro. Técnicas de elaboração do Código Pessoal de Cosmoética a partir da conscienciometologia e da errologia pessoal. É do Everaldo Bergonzini. A apresentação do motivaciograma, da motivação. Então, é o esquema da motivação. Ferramenta de autopesquisa consciencial, é da Patrícia Souza. A Patrícia é fora de série, é aquela de Miami que agora está em Londres. Agora, junto com isso, tem a programação dos eventos, as edições anteriores do Journal, os dados, né, e endereço das instituições. Vale a pena ver, se alguém quiser ver, então, uma beleza esse número. Eu estive vendo algumas coisas, está com 214 páginas, sabe? O Journal, os anais. Isso aqui é o Proceeding, em inglês, que é aquele conjunto que se coloca, né? Tipo anais mesmo. Se alguém quiser ver, hein? Como é que é? Sei. Mas esse aí nós vamos mandar lá para baixo. O outro eu vou mostrar para ela. Agora, eu estou vendo que o chefe está ali. Como é que nós estamos com as fotos? Tudo bem?
Ah, é? Tá. É, 25. Você viu qual que é, né? Só tem uma que nós estamos dois, né? Sim, só uma. Pois é, tem que ser aquela. A gente está funcionando lá, vendo uma coisa na frente. 30? Com legenda, né? Coloca uma legenda lá. Mas governador. Governador. E o nosso outro amigo, senhor? Hein? E o nosso outro não, amigo? O outro você deixa, né? Nós não podemos estar adiantando as coisas. Né? Tá tem que ir com calma. Agora, sobre a santificação, eu queria falar para esses que são mais do que santos que existem aqui, por exemplo, o Arlindário. E esse aí, pelo menos, ele fala, briga, rebate, refuta, né? Já tem um processo de ideia, então é diferente. Entende? Então vale a pena a gente pensar nisso. Como é que a gente fica? Como é que nós estamos nessa? Síndrome é síndrome, né? O que vai fazer? Temos que estudar. Professor, aqui nós. Sim. É porque a gente tem notícias de alguns intermissivistas que têm a hipótese de terem sido santos da Igreja Católica. Não, por exemplo, mas eu queria... a Veronesa é santa da Igreja. Então, eu queria saber o que leva, como é que é essa transição, uma pessoa que teria essa síndrome... O problema todo é ver qual interesse, a intencionalidade da pessoa dentro disso. Sempre ela, lá, às vezes, se ela é bem intencionada, ela está ajudando os outros, aquilo vai ajudar. Mas ainda não é o ideal, porque está muito na base da emoção, da política pessoal, muito processo egóico ainda. Agora, por exemplo, a Veronesa, que hoje é totalmente emancipada, ela dominava a energia, mas ela foi santificada porque ela trabalhava com educação. Você veja só o nível. Então, como é que fica isso? Ela tem as coisas dela, a ilustração, o jeito dela, as coisas todas, tem na enciclopédia, tudo. Quem foi? Ela foi. Santa da Igreja. Agora, tem de tudo, né? Tudo depende dessa intencionalidade. Isso é que a gente tem que ver. Tem que examinar por aí. Tem saída. Que até agora, esse Papa atual, né, foram mais de 25 santos. Eles continuam promovendo e santificando, né, em pleno século XXI. É tão impressionante. Mais uma, né? Não, a Igreja Católica faz tudo, mas tudo é um problema demagógico. Né? O negócio é sério. Agora, cria líderes que o povo adora, aquela coisa toda, mas é um negócio, é o fã-clube, né? Fã-clube. Agora, é preferível, dos males o menor, né? É preferível que a pessoa entre numa dessas para entrar na santa, quer dizer, ganhar o guia Guinness de santificação, do que outros que tem por aí, né, que fazem coisas piores. Né? Então, como é que você vê a questão dos santos que trabalharam também com a lógica dentro da filosofia? Tiveram alguns santos que trabalharam com a lógica. Como é que você vê isso? E deixaram até produção. Eu tenho muita pena deles, porque eles não tinham lógica nenhuma, né? De permanecer lá dentro. Não, lógica é lógica, né, gente? Mas eu digo no saldo deles. A lógica que eles apresentaram era de uma pobreza extrema. Eles não deixaram a batina? Não deve virar um santo, inclusive, então, né? Que lógica besta é essa? Mas você sabe... Isso que é chamada lógica besta. Dentro da filosofia, agora, da veja, teologia. A mesma coisa, você vai arranjar aí o cara vai falar que é matemático, que tem discernimento, que é alto nível, mas ele deixou a batina? Não. Então me perdoa, mas é pequeno. A ideia, o essencial ele não fez, que era dar um exemplo de emancipação da consciência. Sair daquilo e tal. Porque o São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, algumas esses aí coisas... são de morte, né? Não vem com essa aqui. Não estou dizendo... Fala que a gente vai complicar. Depois do almoço, nós começamos, vocês têm que lembrar, certos assuntos, certas pessoas, a gente não deve falar aqui dentro, porque senão vomita. Isso é vomitório.
Porque nós já almoçamos agora há pouco. Como é que fica? Tem alguns... Engove. Como é que são os nomes que nós usamos hoje para vomitório? Tem uma opção. Pois é, Brasil, o que mais? Engove. Engove, que a gente toma um engove e aí discute. Dedo na garganta, não é isso? Quer dizer, não dá, né? Bom, então tá, vamos mudar de assunto. Ajeita aí essa situação. Queria que você pudesse ampliar na principiologia. Sim. O segundo princípio que, obviamente, que é bastante... O princípio espúrio dos fins justificar os meios. Olha, isso aí foi que o nosso companheiro aí, grande amigo, Paulo McDonald, quis defender aí. Eu acho que defender um processo desse é uma tolice total. Por quê? Nós não podemos transfigurar os meios espúrios para justificar os fins que aparentemente poderiam ser bons. Como é que você vai fazer uma coisa boa na cúpula se a base está podre? Não dá certo. Então, pensa só nisso. Como é que você faz? Por exemplo, um próprio edifício é assim. Se você fizer, por exemplo, um porão que é frágil, não adianta nada você ter lá uma cobertura fora de série, esplendente. Amanhã o edifício vem tudo abaixo. Então, nós não podemos confiar nos meios espúrios para alcançar fins nobres. Isso não é possível. A nobreza dos fins tem que começar desde o primeiro passo. É o primeiro passo. Ou seja, quando você vai dar o primeiro passo, isso aí já tem que ser limpeza. Se começou, como é que fica? Uma coisa que eu pensei é o seguinte: a partir do momento que não se considera cosmoética, ou vamos pegar no convencional a moral para os meios, que garantia tem que depois os fins... Do ponto de vista jurídico, não dá para você justificar os meios para abençoar os fins, se os meios não prestam. Porque depois os fins também vão ser desvirtuados. Se entrar em licitude nisso, a criminologia, o processo do dolo, não tem jeito. Então nós temos que lembrar isso. Agora veja, é justamente a defesa dos meios lícitos para alcançar fins lícitos é que é a base para se evitar a interprisão grupocármica. Pensa bem nisso. Se nós agora vamos falar a favor de certos meios, é o cara lá do Bentinho, o Betinho e etc. tal, lá do Rio, Betinho, que pegou todo o dinheiro lá da turma, da traficância, da base do jogo do bicho e outras coisas mais, para ajudar os outros. Isso aí é o trabalho de assistência das favelas do Rio de Janeiro com os narcotraficantes. Ele mata 5 daqui para ajudar 50 daqui. Isso é bom? Isso é correto? Tem lógica? Tem cosmoética nisso? Não, é lógico que não tem. Então veja bem como é que fica. A situação é precária. Uma outra coisa. Se você for pensar por aí, você vai ver que toda guerra são meios que estão justificando para alcançar determinados fins. E olha, a guerra, não tem jeito de você abençoar a guerra nenhuma. Hoje eles querem falar sobre guerra de defesa. Tem um monte de condições dessa. Guerra moral, preventiva. Isso é técnica dos judeus americanos lá com o processo todo para defender. Olha os judeus, estão brigando lá com a turma dos palestinos há quantos anos? Desde que entraram lá. Não resolve nada. Por quê? É o princípio de Talião. O princípio de Talião, ele é da antiguidade, ele é quase Cro-Magnon. Entende? É Cro-Magnon. Então, veja bem, nós somos hoje consciência, queremos ficar livres, libertas, claras. Como é que nós ficamos com isso? Valdo, dentro desse princípio de Talião, que fica um matando o outro, né, e aquilo vem vidas e vidas, qual é o momento que a pessoa consegue cortar esse ciclo vicioso? É a hora que ela começa a ficar alterada na questão morfológica. Então, ela vem já com o corpo tudo alterado. Mesmo a genética lá, que às vezes é boa, ela vem tudo alterada. Aquilo ali faz ela pensar. Então, ela entra dentro de uma temporada boa, uma vida que ela consegue viver. Às vezes, ela não consegue viver muito tempo.
mas dentro de um corpo todo avariado, ela vai pensar, através das avarias, modifica o problema dela de viver. Porque um processo desse é terrível. Então a gente tem que pensar muito no problema da vida humana e nas condições da vida humana. O que você tem? Aquilo não são só os aportes que você fala, não, a coisa é mais embaixo. É o processo da própria consciência em si, a genética, a equipe que ela recebeu na família nuclear, entende? A árvore genealógica que ela entrou. Isso tudo aí faz parte de pensar para ver a renovação, a reciclagem da pessoa. Agora, veja, tem gente que não tem jeito de sair disso. Eles querem sair, por exemplo, dentro da etnia aí dos judeus. E ela não consegue. Às vezes vem há milênios daquele jeito. O processo é muito antigo. Como é que faz? Agora, Valdo, também nesse processo de saída da interprisão, pegando o exemplo de etnia, deve ter várias formas que isso vai acontecendo, né? Às vezes uma mais radical, que a pessoa renasce numa outra etnia que não tem nada a ver, mas pode ter uma diluição, vamos dizer assim, gradativa, não pode? Por exemplo... A gradativa, por exemplo, aquele nosso amigo, que é um psiquiatra, meu amigo, que escreve sobre aquele assunto. Perfeito. Que lá é considerado sagrado. E para ele mete o pau. Já escreveu até livro. Quer dizer, essa personalidade está se despedindo do processo. No caso ali, circuncisão e tal. É a circuncisão. Ele tem livro contra o assunto. E ele é judeu lá de dentro, psiquiatra. Então, eu considero esse homem fora de série. Então, ele está se emancipando, está na fase de recomposição. Perfeito. Da interpretação. Interessante. Quer dizer, pode ser que numa próxima ele já não vem como... Já não precisa mais de participar. Entende? Ele pode trabalhar e fazer assistência por fora. Ele não precisa de nascer lá dentro. Legal. Ele não precisa de ser mais Berg. Agora, como é que fica, por exemplo, os filhos dele? Tudo tem relação. Eles estão no mesmo patamar ou já... Ainda estão, tem né? relação. Podiam estar mais liberados também? Ou pode... não, tem relação. Está preso dentro do processo. Agora, ele já mostra uma emancipação muito séria. Já vai ajudar todo mundo. Ele é um líder. E outra coisa, os argumentos dele, gente, você combater o processo de uma etnia de 5 milênios, um dos princípios básicos, sagrados, sacrossantos, e ele fazer livro, sendo ele lá de dentro, olha só, isso é que é testosterona. É o que eu vivo falando. Ele sempre admirei, eu falei isso para ele. Encontrei com ele, com a senhora dele, tudo, uma certa época eu falei, olha, eu admiro muito você é um ídolo para mim, fora de série. Porque eu sempre combati esse negócio da circuncisão, porque eu andei estudando isso demais, eu atendi muita gente no interior. Entende? Porque o processo da circuncisão é que leva o negócio para manter também a infibulação, que é a mutilação feminina, uma coisa puxa a outra. Entende? Isso aí é um problema. Agora, então... E outra coisa, a circuncisão acaba com a sensibilidade sexual do homem. Cada glande, ela perde a sensibilidade. Então, Valdo, a gente poderia, a partir desse caso, né, a gente poderia falar que uma das formas da saída dessa interprisão grupocármica, nessa recomposição, é a partir de uma crítica a um idiotismo cultural daquele grupo, não, esse é um esclarecimento, né? Essa aí é uma da saída. Mas ó, essa aí serve como exemplo para você ver a emancipação inicial da pessoa nesse trabalho, a libertação dela, o início do 13 de maio. É comum escutar na tertúlia o professor comentando, meu jubileu de medicina e de odontologia, o laboratório tal do CAE que fez uma década, o instituto tem 2 décadas, tal livro meu tem mais de 4 décadas, faço isso desde os 9 anos, entre outros comentários relacionados ao tempo. Por que o professor dá importância à questão do tempo nesses itens relacionados acima? Preciso explicar isso? Vocês querem falar? Poderia comentar sobre isso? Quem é que quer falar? Alguém quer falar que não seja eu? Posso? Quer que fale? Olha, uma questão do tempo muito séria é a sustentabilidade ao longo dos anos. Não adianta nada fazer um serviço de assistência que ele é volátil. E muito dessa questão do tempo... A expressão do carioca, quantos anos de praia? Vários anos de praia. E é muito importante considerar que aquilo se fixou.
Então, isso é um dos indicadores de uma assistência séria. Porque o professor Valdo fala muito a questão do livro. O livro é um fixador, vai se dessomar e o livro continua. Então, essa variável tempo é muito importante. O livro Nosso Lar, de André Luiz, recebido pelo Chico, está justamente. Olha a repercussão. E as derivações disso. A gente está vendo agora o Cristo Espera por Ti. O Cristo Espera por Ti. Quantos anos? Depois de publicado, já tem 4 livros falando sobre ele. Justamente. Descobriram o livro agora, ultimamente. Só para ver, um dos critérios na avaliação de qualquer livro, se fala assim, isso aqui é um livro clássico, é justamente quando ele transcende a época dele. Considerar um livro clássico é justamente porque ele passou daquela época e continua sendo útil. Então, olha aí como a variável tempo ela é importante na avaliação e na validação da assistência que é realizada. Ora, já que você está preocupado com esse processo da cronêmica, que é a cronologia ou a paracronologia, eu vou te dar a dica. A melhor coisa que você pode fazer: passe 2 séculos sem ressomar, com lucidez, fazendo assistência extrafísica para a gente. Nós vamos renascer, você vem assistir a gente. 2 séculos. De todos os filósofos, quais se aproximam mais da conscienciologia? O senhor acha que Nietzsche foi o filósofo mais assediado por consciência? Quem é que é filósofo aqui que seja bom? Um filósofo bom que se aproxima muito da conscienciologia, que eu conheci bem, foi o Ponce de Miranda. Esse eu vi de perto. Em certas coisas da filosofia dele, devido ao processo da defesa do direito, sobre várias modalidades do direito, ele foi um grande filósofo. E esse eu conheci de perto. Jantei com ele muitas vezes, tudo em casa. Então, agora Nietzsche realmente foi, mas não foi só o Nietzsche, né? A gente pode falar, por exemplo, outros que considera aí filósofos, que tem, junto com esse, o Hegel, tem coisa esquisitinha. Agora, o outro, aquele seu amigo, já falou, o Heidegger, amigo dele, esse é pior ainda, que o cara é terrível. Foi nazista o tempo todo, até acabar o nazismo. O Kant está num canto, né? Ele canta diferente. Agora, dos antigos, eu acho que quem se aproximou mais foi o Platão, né? O Platão. Não, agora, o Platão é que foi mais próximo, porque ele dava valor para a escrita. O Sócrates era bom, mas era muito assim, vamos dizer, o nome hoje é diferente, né? Mas tem um nome. Não, tem outro nome. Como é que é o nome da... Não, como é? Quase amor do... Ripongo. Sócrates você falou... Totalmente Ripongo. Vocês me perdoam, mas era. Eu vi esse povo todo em Tijuana, aqueles negócios toda da época do... Paz e amor. Ele andava descalço. Então o negócio é muito sério. Então eu sou mais Platão da história. Valdo, ele não... Para a época ele foi fora. O Sócrates não tinha dinheiro, né? Andava descalço e mas só em boca livre. Fazia o voto de pobreza. Eu sou contra o voto de pobreza. Agora não. O nosso amigo Platão, ele fez uma instituição, escreveu as coisas. Outra coisa, colocou todo o lado bom do Sócrates para cima. Ninguém pode falar nada. Ele não destruiu o Sócrates, ele elevou o Sócrates. O Sócrates existe por causa de Platão. Entende? Por incrível que pareça. No entanto, quem foi o discípulo foi o Platão. Não foi o Sócrates. Sócrates foi o mestre. Então, veja, ele é clássico do discípulo que superou o mestre. Totalmente. Não adianta vir que não tem. Qualquer um que for estudar isso com lógica filosófica de alto nível e ética, vai chegar a essa conclusão. A gente pode pensar que o Platão ele fazia aquela técnica de ser o segundo? Porque ele se colocava embaixo, mas, na verdade, ele... Alguma coisa ele fez, né? Agora, a época era muito difícil para eles. Só dele fazer isso e ter a noção do processo do livro. O Sócrates foi contra, ele era contra os negócios de registrar qualquer coisa. Quer dizer, um boboca total nisso aí. Entende? Era muito primitivo. Valdo, o Platão reconhecia as experiências de outras vidas. Não, também. E outra coisa, o Sócrates praticamente suicidou, né? O Platão não. Isso é muito sério também. Vamos pensar. Se vocês forem cogitar
de fazer comparações, cotejos e confrontos, vocês vão pender para o lado do Platão cedo ou tarde, não tem jeito. A falta de instrução é o que mantém a autossantificação? Não. É porque tem muita gente com muita instrução, tudo PhD, tudo quanto é jeito, que entra para manipular as consciências na santificação. Olha o que eu já falei do o cardeal, no caso lá, o Mazarin, que é o azarão, é o mazarino. Eu falei aqui, o cara é uma cabeça, não é a bobo, outra coisa, cardeal. Foi uma das piores personalidades da Igreja Católica de todos os tempos. Considerando isso, o que é pior e maior? A idolatria de alguns torcedores pelo seu ídolo futebol ou a idolatria dos católicos fervorosos com os santos? Olha o resultado. Quem é que mata mais? Esse é o pior. Sou separada há 10 anos, mas não juridicamente. Estou com outro parceiro há alguns meses na minha família e que a minha família não aceita. Quero começar a fazer tenefes. Essa situação é impedimento? Não, eu não vejo. O problema seu é o seguinte: vê se você concilia as partes e vai em frente, né? Pensa bem. Agora, escuta a inspiração do seu amparador. Esse é que manda. Desculpe a mudança do assunto, sou novo aqui. Gostaria de saber a visão de vocês sobre o homossexualismo. Mais um. Alguém quer falar sobre isso aí? Esse ano eu já falei umas 3 vezes. Homossexualismo. Quem é que quer falar nisso? Nós não temos nenhum dos nossos amigos aqui para falar hoje, né? Vocês sabem que até anteontem tinha um aqui. Ele foi embora, ele não está aqui mais. Aquele louro, bonito, cheio de vida. Ele é homossexual. Aquele que estava falando o nome dele aí toda hora. E outra coisa, ele conhece tudo atualmente sobre conscienciologia. Agora, cadê o Domingos? Precisava de chamar o Domingos, não está aqui também, né? Para acertar as situações. Esse é que devia te falar, né? Nós agora, quando tiver assim, o negócio é colocar alguém para falar. Seria bom, esse que já saiu do armário. Agora, de modo geral, eu quero dizer para você o seguinte, sobre o homossexualismo. Primeira coisa, nós não temos nenhuma discriminação quanto ao processo sexual de ninguém. Nós apenas estudamos tudo e todos, e de uma maneira nua e crua, com todo auto e heterocrítica. Então, vamos ver se me entendem. Não temos discriminação. Eu já trabalhei muito com homossexual, trabalho até hoje, tenho um monte de amigos homossexuais, inclusive tenho amigas lésbicas, que eu gosto tanto dela quanto da parceira. Tem isso tudo aí, eu conheço esse negócio todo. Então, agora, o que se passa? O que a gente fala é o seguinte, que a homossexualidade não é o ideal, porque a pessoa está saindo da linha principal, da pista principal, e indo para o acostamento. Só isso. Isso tem uma série de condições. Se, por exemplo, a homossexualidade fosse a parte básica, isso já estaria implantado há quanto tempo? Isso vem criando problema através das eras e dos milênios. É um problema. Agora, o que eu falo é só uma coisa. Chama-se a linha de conhecimento da fisiologia humana. A fisiologia humana, hoje, a linha que estuda mais a fisiologia humana é a medicina. Eu fiz curso de medicina, fiz até curso extra, fora daqui do Brasil, tudo sobre isso. Estudei também dentro dessa área, odontologia. Então, veja, eu acho que a fisiologia humana seria ideal que todo mundo estudasse, em todas as linhas de conhecimento, para ver como é que é a vida, para a pessoa viver com mais equilíbrio, felicidade, bem-estar, mais conforto consigo mesmo, entendendo as reações das funções do corpo humano. Então, o que se passa? O homossexualismo, ele vai contra a fisiologia, ele é antifisiológico. Então, há órgãos que foi feito para ser usados de uma maneira, e a gente vem já com a instrução de uso para usar. Agora a pessoa usa aquilo diferente? Então, eu sempre mostrei, por exemplo, você vai querer pegar uma emissora de rádio através do liquidificador? Não dá. Quer dizer, é um negócio totalmente antifisiológico, não dá certo. Então, a mesma coisa, é forçar a barra. Tudo que a gente força a barra, cria problema e fica anormal. Agora,
Uma pessoa faz do corpo dela aquilo que ela entende, a gente entende isso, eu respeito muito a opinião de cada um, o posicionamento que a pessoa tem. Quer usar o corpo desse modo ou daquele outro, o problema é da pessoa. O que a gente vai fazer? O corpo é dela. Por isso que a gente tem que ir com calma, examinar tudo isso. Agora, acho que uma pessoa que, se ela se julga com toda a tendência de homossexualidade e ela continua no armário e ela sofre com isso, o melhor é ela sair do armário. É expor-se, ver o que ela faz, enfrentar a situação. Por quê? Quem está na chuva já é para molhar mesmo. O ideal é enfrentar para ter experiência e ver o que é que vai fazer, não é isso? Agora, ficar no meio termo, em cima do muro, em cima do fio da navalha, a pessoa pode se cortar mais, é pior. Então, o problema é pensar sobre isso e ver o que a pessoa faz. Agora, acho que a gente tem que respeitar todas as minorias, não é só homossexuais, não. Gays, lésbicas, não. O negócio todo eu preciso de respeitar também os velhos, os doentes, as crianças e outras minorias e etnias menores que tem na... Vamos respeitar tudo isso, os direitos de cada um deles. Nada de discriminar esse povo. Vamos abraçar, acolher, vamos trabalhar com eles. O senhor pode aprofundar a questão comentada há pouco sobre a arte ser algo instintivo e subhumano? Gostaria de saber por que o professor chegou a tal conclusão. Por quê? Existe uma pergunta que eu podia fazer para você pensar. É uma coisa séria. O problema é o seguinte: você já viu que existe um princípio dentro da arte que é o seguinte: nenhum artista é bom julgador da própria obra. Então, por aí você vê que não há lógica, não há lucidez, não há discernimento. Se os próprios artistas acham, o povo todo acha, que o artista não é bom para julgar a própria obra, quer dizer, o negócio é muito caótico. A coisa está no... Entende? Está na anomia, está na desordem da situação de pensamento. Falta, então, o quê? Discernimento nisso aí. O processo é mais comandado pela emoção. Você falou em arte na mesma hora, não, isso aumenta a sua emoção. Entende? Isso aí tudo é um problemão, é o psicossoma. Então, não é o ideal. É isso que eu quero dizer. Agora, como nós estávamos falando, nós não discriminamos artista, não. Pelo contrário, eu estou cheio de gente que mete com arte. Isso aqui é maior arte do que esse livro caixa que está aqui. Ó. Aí, quem comprou isso fui eu. A gaita que eu gastei aqui foi minha. Eu dou valor para isso. Olha a obra de arte que é. Olha esse livro. O processo não é fácil, todo lado, muito bem feito. Obra de arte. Você quer uma obra de arte melhor do que esse chapéu? Arranja uma mais estético do que esse. Eu uso. E por aí vai. Nós podemos mostrar. Você quer obra de arte mais séria do que isso, essa caneta? Eu ganhei a caneta, porque ela custa muito dinheiro. Né? Mas veja, é com essa aqui que eu assino meus documentos todos, porque a pena é difícil fazer igual. A imitar minha assinatura não vai estar certo. E se aparecer a assinatura de qualquer, só a tinta e a pena diferente, vão ver que não é a minha, porque a minha é essa. Tem que arranjar uma igual para fazer, senão não dá. Você viu a energia? Espalhou tudo, né? Então, veja, agora o processo é o seguinte: vamos estudar o processo da arte e ver se já está na hora de você deixar a arte ou não. Que às vezes você ainda tem muita culpa do católico, ainda tem que fazer muita coisa aí, né? É possível relembrar outras vidas em sonhos? Sim, é possível. Pois minha esposa diz com frequência que eu falo inglês fluente durante alguns sonhos, coisa que me causa espanto, pois eu falo muito pouco, ou melhor, quase nada de inglês. Sim. Agora, ó, o negócio é que é preciso ver com o tempo se é só você que está se manifestando, que isso é um dos fenômenos claros que tem. Mas agora é preciso ver se não tem boi na linha junto com isso. Se você está sozinho ou acompanhado, quer dizer, no caso, mal acompanhado. Porque tudo é possível nesse caso.
É o processo do transe. Isso aí é o transe, que pode ser um transe mediúnico de psicofonia. Né? Então, como é que fica? Valdo, esses casos de ex-santos que hoje são positivos, a exemplo da Veronesa, uma vez você falou do Padre... O Padre Pio, não sei se foi santo, mas também hoje é positivo, mesmo na época foi positivo, né? Mesmo com Tacon. Agora, como é que esse processo aí, eles, no caso da Veronesa, do Padre Pio, como é que hoje eles podem se destacar mais até... porque eles melhoraram, né? Deixaram aquelas coisas todas. Você olha bem a Veronesa, se ela já cuidava de educação e fundou uma série de educandários para ver se melhorava, já é alguma coisa. Os educandários eram ainda muito religiosos, tinham uma conotação muito grande, dogmática da igreja. Né? E a igreja ela faz escola para que o povo fique dentro da igreja e combata as outras religiões. É a catequese, quer dizer, é uma doutrinação. Isso é dogmático, não é ideal. Ela caiu fora, a hora que viu aquilo, ela começou a trabalhar com outras coisas. Mas deve ter mais casos, e particularmente são pessoas que têm parapsiquismo, né? Padre Pio, deve ter mais. Então, tem de tudo, um né? Aí. Desse aspecto tem de tudo. Agora, o problema todo é ver a intenção das pessoas de viver daquele jeito. É o caminho que tem nisso. É que é. Mas hoje, por exemplo, a Veronesa já está encaminhada com curso intermissivo. Tudo. Já tem, ela deixou isso, já está ajudando e muita coisa da Itália, né? É igualzinho o caso do Emmanuel, foi para lá também para ver se ajuda. Ela trabalha muito com o processo italiano. A Itália é que é... O dos santos. Não, o negócio está encravado, né? É muito tempo, tudo enrolado. A maioria Vaticano está lá dentro, junto de Roma. Quer dizer, o coração da Itália está sofrendo com duas chagas: o Vaticano e os seus amigos. É que eles canonizaram. Os amigos deles, você sabe que é a máfia. E o mundo todo reforça aquele negócio do Vaticano, né? Porque é uma fila para ver aquilo, então é todo mundo reforçando aquele holopensene da religião. Não, e a chaga maior da Igreja Católica atualmente é o Opus Dei, né? Tá lá. Esse aqui é o pior ainda. Como é que fica? É o problema do dogmático, catequético, doutrinário, lavador de cérebro, a manipulação de pessoas, isso aqui é o ruim da história. Hoje, gente, nós estamos vivendo uma época que é a época do debate, é a época da refutação. Antes não era. Hoje nós vivemos uma era da refutação. Então o povo já está ficando mais vivo, já está vendo essas coisas. E outra coisa, nós podemos falar isso e continuar vivendo. Eu estou com 78 anos, falo isso há quanto tempo? Estou vivo. Então isso é já uma bênção. O mundo está muito melhor do que era, com todas as coisas atrapalhadas que tem. Agora, muitas dessas coisas atrapalhadas é porque a população aumentou. Se vai aumentar, de onde é que tem que sair esse povo? A maioria sai de onde? Dos infernões, da baratrosfera. Então o que vocês querem? Tem que receber aqui com os réus mesmo. O que vai ser? No caso do... Você já pensou? Esse não é um planeta de serenões, não. É planeta de consréu, por enquanto. Vocês são exceções. No caso do espiritismo, no teu caso você foi um infiltrado, mas esses casos que participaram de Tacon, o próprio Chico Xavier e outros, deve ter também, que já estão também em curso intermissivo, deve ter, né? Porque é uma linha... embora atrasada, que é de religião, mas ela se aproxima mais tem mais da realidade. Já faz a pessoa pensar, já tem lógica. Agora, o problema brabo é que ainda tem muita manipulação. O problema nosso é o seguinte: toda vez que você chegar perto de uma pessoa e ela quer estabelecer certos princípios que tem que ser daquele jeito para todo mundo, está danado. Aqui nós não temos nada disso, cada um tem sua liberdade. Só hoje eu já falei bem aqui de uma série de coisas que eu não topo. Eu não quero para mim. No entanto, eu falo bem. Vamos bater palma para quem quiser. É o direito que a gente está defendendo, o direito alheio, os direitos das consciências.
É a vida. Mas para mim, não. Me inclua fora disso tudo que eu estou falando aí. Tá certo? No caso do Kardec, que já colocou várias vezes, que houve um desvio dele em relação... Agora ele fez muita força. Fez muita força. E outra coisa, ele não era da igreja. Allan Kardec era mais da ciência, ele era matemático. Fez até livro de matemática como mestre de escola do curso secundário na França, em Paris. Entende? Agora, o problema é que ele apelou, porque ele estava doente, entregou as coisas, o negócio ficou por isso mesmo. Apelou para o J. Cristo, para ver se fixava as ideias do Livro dos Espíritos. Se tivesse ficado só no Livro dos Espíritos, pode ser que a coisa tivesse caminhado para outra. Mas ele tinha... O Livro dos Espíritos é que tem as maiores ideias, e ele codificou o Livro dos Espíritos. Ele é que pegou as mensagens, selecionou, fez a triagem e fez o livro. Ele tinha condições na época de fazer, e bem além, parece, né? Não sei. Alguma coisa eu acho que sim. Se ele não tivesse entrado pelo Livro da Prece, Evangelho segundo o Espiritismo, ele quis catequizar todo mundo, né? Querendo ou não. A Gênese, está cheio de bobagem ali. As coisas não vão. O negócio para ver as coisas boas, o que tem de bom está no Livro dos Espíritos. O resto é muita bobagem ainda. Entende? Ele não teve tempo para estudar, o negócio foi nos 14 anos só que ele viu isso, e ele dessomou logo. Fez esforço. De qualquer maneira, foi um esforço, né? Mexeu com gente. Deixou muita gente aí com o processo. Agora, o problema todo é esse. A hora que cria um caminho desse de seita, para de aceitar isso aí, vai ser fogo. É muito difícil de desfazer esse povo, fica tudo fanático. O Zéfiro estava acompanhando isso, né? Certo. Vocês perceberam, assim, esse momento dele, a fragilidade dele, não puderam fazer nada? A gente viu e fez força. Não adiantou. Ele foi tirado fora do corpo, ele teve projeção, ele viu uma opção de coisa para dar força, mas ele já está doente, o próprio corpo já não atingia tão bem. Por exemplo, era a hora dele fazer debate, mostrar a situação, fazer viagem. Ele fez muito poucas, porque ele já não tinha força para isso. A mulher dele é que sustentou o espiritismo que ele fez. Ela seguiu tudo que ele mandou. Ela foi fora de série, viveu algum tempo, muito mais do que ele. É possível relacionar essa doença dele, essa fragilidade somática dele, com esse desvio dele do que ele tinha que fazer? Não, até um certo ponto, mas não é. Ele, de qualquer maneira, ele fez um trabalho, né? Pois é. Alguma coisa foi feita. Só que ainda não é o ideal, né? Cada um faz o que pode. Página 11, na sinergismologia, você poderia falar sobre esse sinergismo? O sinergismo patológico das carências conscienciais retroalimentadas. O problema é o seguinte, a pessoa é o seguinte, ela tem uma carência consciencial, então ela começa a mexer com aquilo e ela alimenta os problemas. Às vezes aquilo já vem de longe e começa a retroalimentar e vai acumulando e vai fazendo o acervo cada vez maior. Isso aí é um sinergismo, uma coisa puxa a outra. Piora tudo para a pessoa. Agora, na questão da santificação, isso é horrível. O negócio se expande de uma maneira absurda. O caso todo que a gente chama a atenção é isso. O que você queria aí, Felipe? O Allan Kardec, o holopensene da França, ele era diferente do que é hoje? Era menos pesado? Não, não é bem menos pesado. Ele tinha uma influência tremenda da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi praticamente instalada para ver se melhorava as coisas. Mas nenhuma revolução, quando o negócio vira morte, melhora. E eles desviaram o negócio todo. Os negócios do Robespierre, o povo todo lá. Então virou um morticínio, uma opção de coisa atrapalhada com o tempo. Mas a força da Revolução Francesa estava muito viva ainda no período que Allan Kardec viveu. Você tem que ver que ele viveu do início do século XIX, você está entendendo? Até 1868, 69, por aí. Então foram 65 anos que ele viveu. E ele era professor
que era ligado ao processo institucional. Ele era professor de curso secundário, aquela coisa toda. Então ele recebia como funcionário, servidor, essa coisa toda, uma influência muito grande do processo político. É tanto que eu mesmo sugeri a ele para colocar o nome de Allan Kardec. Aquilo que ele fez fui eu. Das lembranças que a gente tinha dos processos dele lá, os druidas e os negócios todos, Allan Kardec, para não entrar o nome dele como professor, porque aquilo ia criar problema para ele. Você entendeu? Então, ele já entrou fraco dentro do processo, da situação, era muito difícil para ele. E na idade dele, já estava cansado, entende? O corpo dele, a situação toda. Professor, muitas pessoas relatam, né, principalmente na Conscienciologia que a gente conversa, que quando vão para a França sentem um peso, é difícil o ambiente. Tudo. Isso é porque nós estamos desenvolvendo diferente ou o Holopensene vem piorando ao passar do tempo? Não, tem os lugares pesados, tem os lugares bons, abertos. Não é bem assim, entende? E tem lugar até da Igreja Católica lá que é melhor do que na Itália. Se você vai a Lourdes, é melhor ir a Lourdes do que ir a Roma para ver as coisas da igreja. Lourdes tem um ambiente melhor. Eu conheço todos esses lugares. Lá é melhor. Então isso varia. Agora, a França tem umas coisas, né? Lá tem coisa pesada. É um povo muito bitolado, tradicional, dentro daquilo. E outra coisa, a maioria, por exemplo, em Paris, acha que todo mundo é filósofo. Lá só tem, lá é a Filosofolândia. Então é um problemão aquilo. Cada um quer aparecer na frente do outro. É um problemão. E outra coisa, tem as tradições. Só para você ter uma ideia, de todas as etnias que existem na Terra, aqui coloca mais força para a implantação do folclore, das tradições e tudo mais, é a França. Em qualquer lugar que passar, o que passou na história, a cultura francesa, ela deixou rastro. Então, veja, é muita coisa que você tem que aplaudir da França, não tem coisa assim negativa. É muito mais simpático, por exemplo, o processo francês do que o judaico, do que o próprio árabe. Examina. Veja onde é que teve, olha a história. Olha lá, no Canadá, onde eles passaram, nos Estados Unidos, lá naquela parte lá. Tem um monte de coisa de tradição francesa. É de roupa, de comida, de música, disso e daquilo. Tem um monte de coisa nesse sentido. De arte, entendeu? Aonde eles passaram, eles deixaram o rastro. O Brasil, então, recebeu uma influência tremenda. Até hoje ainda tem gente, é o povo falando a Sorbonne, esse processo do Arron de Simon, né? A 14ª, 16ª, não sei o que e tal. Eles vivem falando isso da França até hoje. A influência é terrível em matéria intelectual e artística e cultural da francesa. Então a gente tem que examinar isso também. Entendeu? Agora, hoje a França goza do prestígio do povo que já morreu há muito tempo. A turma que já passou. Agora, você quer ver o que é o processo político deles? É bom examinar o livro que nós trouxemos, mostramos para vocês, o processo todo. Dreyfus, o affaire Dreyfus, o caso Dreyfus, vale a pena. Para a pessoa ver como é que é, porque aquilo tudo é culpa de franceses. E eles defendendo eles mesmos. Agora, essa mentalidade ainda tem muita coisa na França ainda. Muita coisa. O fato da gente voltar num local assim que a gente tem certa identificação e sentir muita repercussão negativa, isso mostra que a pessoa já se desligou ou ainda vai ter que voltar? A pessoa que você não esteve lá, você não é de lá, você é de outro lugar. Você já foi ao Oriente Médio? Olha bem isso, que às vezes o negócio é esse. Tem que ver, né? No Oriente tem que ir algum nativo, né, professor? Porque não é mais tem difícil. que urubucevar com mais critério. Para não ficar. Para não ficar. Entende? Pensa bem. Isso tudo tem sua razão. O processo é dele, né? Olha o Líbano. É a vida. Mas sobre a santificação, pode falar, Janete.
são duas coisas. Aqui na página 10, eu achei um erro, faltando uma letra aqui na... no posicionamento. Isso, ali é. Nós já vimos. Tá, obrigada. Na página 11, sim, em paradoxologia, o primeiro paradoxo, o senhor poderia comentar? O suporte paradoxal extrafísico, as pretensões autossantificadoras pelos assediadores e guias amauróticos, gerando psicóticos e megalomaníacos religiosos. Nós já tocamos nesse assunto aqui, mas o caso todo é o seguinte: existe uma porção de sacerdote extrafísico que vem e que quer manter as pessoas, e eles ficam vampirizando essas pessoas que ficam carolas, da carolice. Entendeu? Aquilo continua. É o paradoxo. Elas ajudam para extrair. Há interesse. Essa ajuda interesseira não é o ideal, não é cosmoético. É o que acontece muito. Em religião tem muito disso. Entende? Portanto, toda escola religiosa é problemática. Porque, em primeiro lugar, ela está doutrinando os alunos. Isso não é o ideal. O ideal é ensinar as pessoas com liberdade de expressão e de pensamento. A pessoa tem que personalizar o que ela bem entender da cabeça dela, sem precisar de ser marionetada pelos outros. Entende? Surgiram para a análise da Rosa duas expressões da estrangeirismologia: o superstar religioso e a supercherie mística, que é a supercherie, que é a trapaça mística. Pode colocar isso aí, é supercherie e superstar. Quem falou foi a Malo, ela entende disso. Sou técnico em eletrônica e estudante da Conscienciologia e gostaria de debater sobre o uso do fone de ouvido e suas interferências na nossa sinalética. Não acredito que o campo magnético resultante seja suficiente potente para alterar um padrão de energia. Escuta, não é que ele vai alterar o padrão de energia. Ele funciona na cabeça da pessoa, a cabeça da pessoa que altera o resto. Pensa bem nisso. Outra coisa, está provado que usar muito o celular cria problema para as pessoas. Todo mundo já sabe disso, não sabe? Se discutir isso aqui, não. Celular, como é que é? Celular não é tapa-ouvido, a questão é diferente. Então, veja, por outro lado, atualmente, 24 horas por dia, o som é bombardeado por campos magnéticos oriundos de micro-ondas, internet, banda larga, celular, sistema de satélite, TV a cabo e outros. Sim, isso aí é mais suave, mas veja, isso deve também predispor as pessoas que são sujeitas a esse processo, mais do que as outras, a tapar o processo da sinalética. Ou seja, existem muitos outros dispositivos mais potentes, gerador de campo eletromagnético, em tese poderia atrapalhar bem mais o desenvolvimento da nossa sinalética. Mas não é no ouvido da pessoa, não é no tímpano dela, que o campo gerado pelo fone, pelo visto, isso não acontece. Estou errado? Poderia comentar? Não. No meu ponto de vista, eu acho que é bom você estudar mais. Eu não digo que você está errado. Falta conhecimento do que nós chamamos de sinalética. Sinalética energética parapsíquica pessoal. Você tem que examinar o que é isso, para você examinar bem a coisa. E outra coisa, você já sentiu essa sinalética? Já viu como é que é? Os tipos que tem isso? Eu trabalho com isso faz mais de 60 anos. 60 anos de praia. Então eu digo para você, não sou besta. Tudo que você pensar, eu já fiz. Olha aqui. Eu era rapaz, era locutor de rádio. Eu fui locutor de rádio. Eu já mexia com máquina. Tudo quanto é jeito. Agora, tive experiência disso através do tempo. Eu defendo muito a minha sinalética energética e parapsíquica. Muito. Por exemplo, esses dias todos, desde antes da viagem, eu não tinha recebido nada de processo bravo. Hoje, desde a madrugada, eu tive. Tem algum curso, alguma coisa por aí, algum troço? O negócio piorou, de ontem para hoje. Um monte de coisa, aumentamos o processo de assistência, houve mais, a sinalética por todo lado, coisa séria. Vi umas coisas dessa física. Valdo, entende?
Aqui. Sim. Ontem teve início numa cerimônia nas 3 fronteiras simultaneamente sobre o tratamento de câncer de mama. Ah, foi? Foi. Então pode ser que eu esteja teve uma repercussão grande nos 3 países. Um monte de mulheres. Eu ia falar que eram mulheres que estavam mexendo. Teve... Então, isso aí é porque são mulheres que devem ter dessomado de câncer, que apareceu e estão fazendo assistência. Está na cara. Então, isso explica. Isso é aonde que foi? A cerimônia principal foi aqui nas 3 fronteiras, aqui no Marco das 3 Fronteiras aqui, mas simultaneamente teve lá na Argentina e teve no Paraguai. Isso. Porque eu não li os jornais aí, eu estou por fora. E teve com banda de música, tal, discursos. Então, isso explica. E o Brasil... Porque o problema tinha mulher no meio, várias mulheres eu vi. O sistema de saúde aqui do Brasil está dando apoio aos 3 países. Inclusive, teve até encontro com eles, com chanceleres dos 3 países. Já é um movimento que está vindo já há muito tempo. Esse câncer é bom. Hoje eles estão estudando isso muito. O processo assistencial muito grande que houve ontem aí. Né? Ao mesmo tempo, eles acenderam uma luz azul, tem uma camiseta vendendo lá na Provepar. Quem quiser participar na caminhada. Uma coisa boa do câncer é que ele atinge todo tipo de câncer. É uma coisa horrível, né? Mas é bom para assistência. Ele atinge todo tipo de pessoas. Então a pessoa não é igual, por exemplo, o pênfico foliáceo, o fogo selvagem, que atinge só gente lá da determinadas regiões. Classe. Isso aí não atinge tudo. Então, ele recebe auxílio, isso é muito bom. Eu, inclusive, conversei com algumas pessoas orientadoras desse projeto para ver se eles vêm dar uma palestra sobre o câncer de mama aqui no CAE. Uma boa. Eu falei lá, se eles Quantas viriam... amigas minhas que já tiveram o processo? Pois é. Sei lá quantas não vão ter. Tem um percentual muito grande de mulheres aqui, né? Assina embaixo. Então, aí eu trouxe o panfleto e vou entrar em contato aí com o pessoal da CCCI para isso. Um surdo, por exemplo, não poderia ter sinaléticas. A sinalética mais séria não vai ter, porque essas que são propriamente ditas, vamos dizer, corticais, ele vai ter, porque só pela surdez já mostra isso, já travou o processo todo. Por exemplo, a vibração timpânica, ele não vai ter. Então, tem coisas aí que a evolução dele tem que ser por outro lado. Tem que usar outros tipos. Então, um surdo não teria outro sentido mais aguçado para perceber e interpretar a sinalética? Tem, eu mesmo vi isso, por isso que eu estou falando. Eu trabalhei em surdo, cego, etc., lá em Uberaba. Eu vi. Mas, olha, são exceções. Os amparadores utilizariam outros caminhos para fazer chegar a informação até a Consim? Depende. Quando precisa, ele faz tudo que pode, né, para ajudar. Agora, o problema é ver se a pessoa é bem assistida, qualquer deficiência física ela pode superar. Se o processo tem boa intenção e ela arranja boa assistência, ela vai longe. A consciência, ela não tem aleijão, ela não tem deficiência. A consciência em si, ela tem insuficiência evolutiva, que é outra coisa. É diferente do corpo, vamos entender bem isso. Tem uma dúvida em relação à baratosfera. No filme Nosso Lar, André Luiz foi direto para a baratosfera e lá ficou por um tempo. A consciência, quando fica na Terra assediando as pessoas, ela morre e vai para a baratosfera e depois vem para cá, ou morre e fica direto aqui. Como isso funciona? Depende do cara. Pergunta para ele. Cada um é de um jeito. Outra coisa, gostaria de divulgar um livro online muito interessante do Ivo Patar, intitulado O Chefe. E nós já falamos tudo aqui. Esse livro relata todo o esquema de corrupção do mensalão. Esse livro não foi publicado por editora por meio de retaliação. Escuta, já foi divulgado, eu já mostrei o livro, inclusive o livro até encadernado aqui que a gente tem. Já tem publicado, tem tudo isso. Quem quiser ver, está na hora. Até domingo, não é isso? Até domingo. É bom. No outro domingo. É bom examinar para ver. Mensalão. O negócio não é fácil. E eles do mensalão agora, eles querem partir para o seculão. Quer dizer, o negócio então vão ajudar para os séculos próximos. Isso aí é que é o perigo dessa história. Né? Do mensalão para o seculão.
Não brinque. A casa da minha mãe parece uma igreja católica. Em todos os cantos tem quadros e imagens de santo e até água benta. Minha mãe acende velas constantemente assistindo às novenas na TV. Todos os dias, umas 4 vezes ao dia, não perde a programação do Pai Eterno. É programação do Pai Eterno. Existe isso? Sim. Ela é uma pessoa muito lúcida, mesmo aos 80 anos, porém vive um fanatismo muito grande. Fui católica durante mais de 30 anos e saí aos 4 anos. Tento me preparar com EV antes de visitá-la. Outro dia ela estava mal de saúde, a exteriorizar energia em sua direção e abraçá-la, a sua reação foi muito interessante. Ela me olhou e disse que sabia o que eu estava fazendo com ela. Pergunto, como ela percebeu? Como fazer com que meus filhos que vão até lá, como me aportar estando nesse ambiente? Como ajudá-la nessa situação? Olha, ela já está sensível às suas energias. Vai lá e ajuda tudo que você puder. Está na hora. Nessa idade, quando ela chegou, ela aí deve ser boa. Olha a vida dela, se foi uma vida produtiva em favor dos outros. Isso aí, então, mostra que ela deve ter uma sensibilidade maior, vai ajudá-la. Com todo fanatismo, com toda a beatice, carolice, etc. Né? Estado vibracional ajuda muito. Qual o caminho para entender mais sobre a afetividade sadia? Quais são os mataburros mais comuns? A primeira coisa da afetividade sadia é você ter afeto por uma pessoa em favor dela e não pensando em primeiro lugar em você. Eu sei que isso é uma das coisas mais difíceis que eu posso recomendar para qualquer pessoa, mas eu sou obrigado a mostrar. Então, por exemplo, vá procurar um duplista para você, porque aqui é uma moça. Você vai procurar um duplista para você para ajudá-lo em primeiro lugar. Então, a afetividade vai servir de contato. Mas você não deve procurar a afetividade visando você só, em primeiro lugar. Isso não. Olhe o que você pode fazer para ajudar. Dupla evolutiva é um ajudar o outro para a evolução. Gostaria de saber se Emily Durkheim pode ser um amparador. Tive um contato com ele durante a TENEP de ontem. Não conhecia praticamente nada sobre ele, além do nome nem sua fisionomia. Essa consciência se identificou como sendo Durkheim. Depois, ao ver sua foto, realmente me parece muito com o que vi. Como compreender melhor esse fato? Será que posso considerá-lo como um amparador? Olha, é bom você anotar e estudar. E vai estudar sociologia, né? Que é o jeito. Ele é o cara que deu força para os processos da sociologia, principalmente. Né? Vale a pena. Na frase enfática consta que o portador da autossantificação, em certos casos, pode até demonstrar boa intenção. É o que alguns demonstram. Por que o senhor enfatizou a boa intenção como exceção? Se a rigor existe um ganho secundário na autossantificação? Não, porque tem. Em primeiro lugar, a pessoa, para ser santo, ele não pode matar ninguém. Muito embora alguns tenham matado antes para depois virar santo. Né? Tem alguns até que mataram antes e depois foram receber o Nobel de Paz, da Paz. Outros mataram e depois foram Papa da Igreja Católica. Então, tudo é possível nesse assunto. É possível ver qual que é a intenção da pessoa e o que tem. A intencionalidade é extremamente importante. Quando uma comunidade tem adoração para um santo, essa energia produzida pela adoração mantém a consciência santificada, presa, estagnada no processo evolutivo? Todos os santos da Igreja Católica e de outras religiões estão fadados à extinção com o passar do tempo? Não, eles não se extinguem, eles vão evoluir igual a gente, igual você, igual eu, todo mundo. Agora, não vão permanecer. Isso aí é aquela conversa da religião. O cara perguntou, mas vem cá, as religiões, qual que é a religião que vai predominar? Então ele perguntou assim, nenhuma. Porque nós não precisamos disso, isso aí é coisa de bicho, que tem que estar começando a evoluir. Nós não precisamos ser doutrinados, ter a canga no pescoço, isso aí, ser catequizado, isso aí é terrível. E olha, eu posso falar isso porque eu tive aula de moral cristã e catecismo espírita. Eu sei como é que é isso. Não é fácil. Agora, tem que se emancipar dessa história toda. Esse é o caminho. Agora, para emancipar, comece a dominar o estado vibracional, você vai depois adquirir e conquistar certas modalidades de parapsiquismo, e você acaba deixando tudo isso.
Esse é um caminho. Quem é que está com o microfone agora? Senhor, aqui. Aqui no ar. Na página 10, na antonimologia, eu não sei se cabe, mas eu queria sugerir heresia. Nessa linha, onde é que está isso? Na página 10, antonimologia, sim. Eu queria sugerir heresia. Não sei se cabe, mas nessa linha que o senhor construiu aqui, talvez coubesse heresia. Você está entendendo bem o que ele está falando aí? Anota aí para nós. O senhor não entendeu, professor? Heresia. Sim. Obrigada. Olha aí. O que é isso aí? Hein? Ah, é? Poxa, coisa séria. Me mostra aqui que eu vou mostrar essa raridade. Lenovo. Super novo. Lenovo. Ah, bacaninha, viu? Dolby. Tem tudo aqui. Impressionante, gente. Tem tudo. Hein? Olha aí. Quer dizer que vai ser sorteado aqui hoje? Hoje? Novembro. Dia 14. 14 de novembro. Valdo, a configuração dele... É só para vocês verem como é que é. Ele tem... Agora, quase que pode pôr no bolso. Então... Uma beleza, hein? Tem 1.6 de GB de processador, tem 1 GB de memória RAM, um HD de 160, que mais? A tela é 10.1, tela de LED, bateria agora, com 3 céu. Veja só a trama, a coisa bem feita, a textura que eles fizeram aqui para mostrar isso, e tudo, a textura ela tem reflexo. Impressionante, muito bem, muito. Fala, tecnologia IBM, viu? Uma perfeição. Antigo, tecnologia IBM. São as melhores coisas, né? Eu sempre falava bem da IBM, né? Eu cheguei a comprar um laptop quando ele saiu por $14 mil em New York. Aí o homem virou para mim e falou assim: o senhor não tem nem 100 igual o que o senhor tem. Aí eu trouxe para o Brasil, foi aquele AUE, né? A hora que viram o que é que tinha, como é que funcionava, na época era o máximo, estouro. Uma loucura. Agora, eu usei durante muito tempo. IBM eu sempre falava que era o melhor. Era mais máquina do que os japoneses na época. Bem mais máquina. De modo que vocês têm aí alguma coisa para pensar. Agora, eu quero ver o seguinte: qual é a sabedoria que vai entrar nesse mecanismo? Entende? Eu espero a sabedoria, o que vai sair. Depois, o que vai dar frutos. Essa é uma máquina de frutificar. Vale a pena. A plantação vai dar frutos. Vale a pena. Ó, só aqui, ó, quantos não tem? Agora, aquilo é menor, porque todos esses. É bem menor. Esse é igual? Não, esse é Samsung. Esse não tem sunga, aquilo lá tem. O negócio é sério. Agora, eu estou vendo que hoje nós temos uma grande personalidade aí, sabe? Que é o professor Adélio, que está lá segurando o queixo, não falou nada. Ele está com medo de falar sobre a autossantificação. Nós sabemos que aqui já temos alguma ideia a seu respeito. Você pode se pronunciar e dar o seu depoimento, que a gente vai entender o seu posicionamento. Pensa bem. Tá certo? Ele está lá quieto, não falou nada. Não é estranho isso? Vindo da parte dele, é uma exceção. É uma exceção. O caso é muito sério. Agora, na mitologia, tem o penúltimo mito, o mito da santidade
desbancado pela autoconscienciometrologia. O mito da santidade desbancado por isso, pelo seguinte: se você for estudar o conscienciograma, você vai ver o que é que você tem de trafores, que são as suas virtudes, e de trafares, que são os seus defeitos. Então, a santidade começa a desaparecer na hora. Fica difícil de manter essa santidade. A primeira coisa, como é que um santo pode ser santo tendo dor de barriga? Ele não devia de ter, né? Uma cólica intestinal. O santo não podia ter uma cólica intestinal. Agora, Valdo, como que a gente faz para identificar assim os traços dessa questão da religiosidade? Tá? Então, porque tem assim, a gente tem traços e a gente vai, né? Como identificar isso e como fazer esse trabalho de superação? O problema é ver se você quer fazer média com todo mundo através da água com açúcar. O problema da água com açúcar é que mostra a religiosidade. E o outro é melifluidade, aquilo que eu já mostrei aqui para você. Então eu falo, você, minha irmã, tem que pensar muito. É isso aí que é o negócio. Tem que começar a pensar isso, é a melifluidade. Olhar até que ponto que você está fazendo média com os outros. Eu, por exemplo, às vezes eu mostro aqui as coisas, eu poderia falar tipo escola, tudo fechado, sem nada. Mas eu não. Eu falo em todos os tipos de linguagem para ficar igual a todo mundo. Você está entendendo? Para acabar com o processo de santificação. O cara, há pouco tempo, ainda chegou aqui para mim e falou assim: Bolas, eu cheguei, queria encontrar com o senhor, pensei que ia encontrar uma pessoa, encontrei outra. Eu pensei que fosse chegar aqui e encontrar um cara religioso, que o senhor esteve no espiritismo, tantos anos, etc. Tal. Estou vendo que o senhor é bem... Não, aí eu virei para você assim: eu sou bem da plebe, é isso que você quer dizer? Entende? O processo é esse. Vamos participar da situação igual todo mundo. Agora, o problema é na hora do posicionamento. É mostrar quem você é. É aí que vem a diferença. Agora, na religiosidade, lembre-se o que eu estou falando. Água com açúcar, você sabe o que é. Uma pessoa que quer fazer média com todo mundo. Tá? Essa política de fazer média, você está entendendo? Jamais dá o conta em ninguém. Isso é a politicária do Mazarin. É os processos do Maquiavel. É problema da baratosfera. É o que Lula faz, é diretamente da baratosfera. Fazer entende? Fazer a média com todo mundo. Isso é a santificação, é o caminho da santificação. O Lula, ele sempre procurou fazer a santificação política. Então, nunca mexe com nada que seja negativo. Isso, o Mazarin explica isso tudo lá, e as coisas também do Maquiavel. Tem, na numerologia, o primeiro é pseudocandura, tá? Porque aí tem uma série de pseudos, né? E aí, pseudocandura. É a forma de falar. Minha irmã, você tem que ser cândida. O nome do Chico Xavier, o nome legítimo dele era Francisco Cândido Xavier. Entendeu? E ele era homossexual, presta atenção. Olha só como é que são os estigmas do passado, as coisas. Francisco, que é Chico Xavier, que é nome de santo, e Cândido no meio, e ele homossexual, presta atenção. Olha o problema da... Negócio sério. E outra coisa, ele arranjou um apelido que é bem popular, Chico Xavier. É bem fixo. É uma perfeição isso aí, como é que a pessoa vai ser levada para determinado ponto. Isso seria uma estigmatização? Até um certo ponto, mas não é bem estigmatização, é a demonstração da condição da pessoa. Ela está naquele nível, ela não podia deixar. Sim, mas demonstra talvez uma estigmatização do passado, né? Não, tudo é estigmatização. Então, é a raiz as condições. Da holobiografia da pessoa. É da holobiografia da pessoa. Pois é, isso que aconteceu comigo e com o Chico, que os caras estavam examinando a situação, então eles pensavam que eu fosse seguir as coisas do Chico, levar aquilo para frente, ser o líder e tal. É o negócio, federação, aquela coisa. Então eu falei assim, olha aqui, eu sou totalmente fora do Chico. Então, mostrei isso tudo, o nome do Chico, o apelido que ele tem, o que ele estudou, até que ponto. Nem o curso primário ele não terminou, o processo todo do autodidatismo dele que se impôs dentro da situação, o jeito dele. Aí eu comecei a explicar tudo, o meu jeito. Eu,
sou mais problema de homem mesmo, sou mais hétero, não sou homo. O problema, Valdo, eu tinha 1001 apelidos, no entanto, eu não tenho nome nenhum, apelido nenhum, é o meu nome mesmo, Valdo Vieira. Veja bem como é que é. Então, comecei a cotejar isso tudo para mostrar para ele, olha, eu não estou nesse nível, isso aí não é a minha praia, isso aí não é o meu, isso não é o mais importante. Para mim é outra condição. Eu não quero santificação de nada. Agora, enfim, eles perguntaram para mim assim, você já passou por isso? Assim, até um certo ponto. Você está entendendo como é que é? Por isso que eu estou depois disso aí. E eu mostrei isso tudo para o Chico. Falei assim, Chico, não dá, o problema é esse. Ele, com o tempo, ele entendeu as coisas, ficou com calma, tanto que ele prosseguiu as coisas todas. Quando eu deixei, eu pedi para o André Luiz para dar uma de mão para ele. Então, o André Luiz chegou e deu umas mensagens. Logo que eu deixei o movimento espírita, foi escrito, a vida continua. Cada minha saída, ninguém falou que era isso. Mas é coisa do André Luiz com ele. Você está entendendo? Ninguém viu. Eu vi direitinho a indireta. Você está entendendo como é que é? Da história. Morri de rir, 200 barrigadas de riso para todo mundo. Você está entendendo como é que é? Então você veja, o meu caso sempre foi muito pensado, calculado. Por isso que eu falo, seja calculista cosmoético. Eu sempre fui calculista cosmoético. Lá faltou cálculo de tudo. Tudo na base da espontaneidade artística, sabe? Do subcérebro abdominal que sobe e fica no cardio-chakra. Então domina tudo, a emoção, e tudo fica divinizado. Existe, você sabe que nos Estados Unidos tem até curso de divinização. Sabia? Divinismo. É coisa da turma dos evangélicos. Divinização. É aquele que cantam, aquele negócio todo. Tudo lá tem divinização. Então, é fazer média com os outros. Você está entendendo como é que é? Agora, eu sempre fui da pesquisa, da refutação, da discussão do processo. Sempre. No movimento espírita eu tinha que estar segurando, para não entrar na história, para abençoar a pessoa. Então, de vez em quando, vocês vão olhar lá, tem umas fotos que eu estou assim. Quando a pessoa está assim, é porque ela está se defendendo. Isso aí é porque eu estava encapsulado. Defendendo o cardio-chakra, a energia toda, o processo todo. Entende? Agora, dentro a questão da religião com Maquiavel. Além dessa fazer média, quais são os outros traços, alguma outra coisa que a gente pode relacionar em termos com Maquiavel e a religião? Escuta, o pior é ver, por exemplo, esse Mazarin. Você sabe que lá dentro da igreja, um dos tetos máximos que existe qualquer é cardeal. Agora veja, ele era um cardeal Mazarin, é o Mazarino. Então, o bispo grande é mais do que o arcebispo, é o cardeal. Então, depois dele é só o Papa. Agora, veja, se você for ler o que esse homem escreveu, você vai falar, esse cara deve ter matado a opção de gente, devia estar na cadeia quando escreveu isso, que ele está contra a humanidade. Então, ele é o representante da Igreja Católica mais baratrosférico, mais diabólico, mais demoníaco que já existiu. E ele escreveu o breviário dos políticos para ajudar esse povo. Você está entendendo? Ajudar quer dizer a ir para a baratrosfera, diretamente, colocar os burros na água, né? Afundar o carro sem freio. Uma vergonha o negócio, Igreja Católica. Agora, ele explica tudo, ao contrário de J. Cristo, a coisa toda. A melifluidade, os problemas, tudo, explica tudo. Agora, um monte de padres segue esse cardeal. Ele é cardeal até hoje, tem 400 anos. Professor, sabe uma coisa que me espantou nesse livro? A didática dele. Que tem livros que são de filósofos, que enrolam e tal. Ele é super didático, embora anticosmoético. Ele era cardeal, sabia tudo. Mas impressionante. Maquiavel também. Muito didático, muito claro, pior é isso, mas totalmente negativo. Escrever bem. Agora, é bom você observar o seguinte, quem foram as 3 pessoas que apresentaram o livro, que essas estão ainda na onda.
Tem uma que escreveu as orelhas, tem outro que fez o prefácio, e tem outro que veio com a apresentação de fora. Ah, sim. Eu não que sei. veio com a apresentação de fora é Humberto Eco. E ele caiu de 4, que é besteira. Agora veja, entrar nesse livro para colocar o povo para ler o livro, isso é uma loucura. Pensa bem a cabeça dessas 3 pessoas que entraram nisso. Dá uma pena. E esse já tem 400 anos na frente. Sim. É tudo gente daquela época. E o Humberto Eco é bem isso mesmo, porque ele já escreveu até o negócio, o nome da Rosa da época, junto com os padres da Parada da Época. Mas quem são os 3? É o italiano, da mais? Gema, aquele negócio todo. Estudou muita semiótica, mas o negócio entrou aqui, saiu aqui, não adiantou muito a informação. Só de fazer a apresentação desse livro, onde é que fica a personalidade dele? Uma vergonha. Você já pensou? Eu vou exaltar o livro que o serial killer escreveu a favor da matança. É a mesma coisa isso. Pois é, do Hitler, Mein Kampf. Vamos escrever a favor disso? Isso é loucura. Então pense bem. Agora examina que tem gente lá que vai aparecer mais. Tem gente do Brasil ali que está querendo aparecer de todo jeito. E olha bem os golpes, a pessoa usando aquilo tudo. Quem fez a orelha é a gente do jornalismo. Olha bem, se está usando as técnicas. Você vai olhar, o perfil é exatinho, aquilo que está ali. Entende? O jeitão. É terrível isso. Quando uma pessoa pega vamos dizer, um breviário para levar para a baratosfera. Isso é um negócio terrível, né? Pensar nisso. Eu gostaria que você fizesse essa analogia entre, na definologia você fala a prioritária da própria imagem pública, né? Que a pessoa se autopromove como santidade, né? E a tecnologia, as técnicas de manipulação interconsciencial. Essa pessoa, essa consciência se autopromove, se diz santificado, e depois ela manipula as pessoas para que reconheçam isso nela? Como fica essa mecânica? Ela procura ajudar as pessoas de uma maneira tal que ela mostra que ela não é nada, que ela não vale nada. Abençoa a pedra. Isso é a santificação. Então, por exemplo, fala de Jesus Cristo, igual que foi o Chico de Assis, e, ao mesmo tempo, ele quer ser maior do que o Jesus Cristo. Ele quis ter começa a dar a entender acima de tudo que Jesus Cristo fez. Isso é tipo da santidade. Entende? E defende, tudo é autobiografia. Lá no fundo, eu que vivi com o Chico Xavier lá, trabalhando com aquela coisa durante 10 anos, ele tinha todas a tendência de defesa da autobiografia dele. Tudo visava aquilo. É lógico que isso aí é uma coisa natural, mas veja, defender a autobiografia visando a santificação já não é mais natural. Era o caso dele. E ele tinha uma série de condições assim. A pessoa acaba se corrompendo, né? Dentro da autoimagem, para sustentar a autoimagem. Já era muita coisa para ele. Já se achava realizado daquele jeito. Então a gente tem que reconhecer também o mérito dele naquele nível. Era o nível dele. Ele não dava para ficar assim, ter uma exposição do jeito que nós fazemos. O Chico jamais participou de um debate, qualquer coisa. Eles perguntaram para ele, ele respondia do jeito que é que foi feito aquele negócio na televisão. Mas ele jamais deu uma aula para alguém sobre alguma coisa, ou afirmou um negócio. Você falava sobre verdade para ele, você assim, verdade? Quem sou eu, meu filho? Para falar de verdade. Eu vi isso desde o início. Agora, como ele estava em crise, eu quis ajudar baseado nisso. E eu fiz o que eu pude. Ele se defendia se omitindo. Ele sempre não bancava as defesas. Assim. É uma omissão já interesseira. Entendendo? Já tem um objetivo. Tudo é estudar de caso pensado. Agora, o problema nosso é esse. Não há busca de esclarecimento sério.
Primeiro é a santificação, esclarecimento vem depois. Nós aqui somos o contrário. Nós queremos esclarecer para pegar a evolução logo na frente. É outra situação. Agora, falar a verdade é muito difícil. É o que cria problema, é antipático. Agora, consolar os outros é uma beleza, a pessoa vai para o lixo, ela vira santo na hora. Abençoou, consolou. Mas veja, se isso fosse a nossa realidade, todo mundo aqui já seria serenão. Faltou foi esclarecimento. Sábado, já está na hora, né? Tá bom. Não, pode falar. Sábado eu participei do curso do Marcelo sobre a descrenciologia. Sim. Maravilhoso. Não, ele é fora de série. E todo o trabalho muito bem feito. E ele apresentou um pequeno filme sobre um pregador americano, né? As fases em que primeiro ele começa com a maior amizade, né? Depois ele chega assim à agressividade absoluta durante o discurso dele para convencer as pessoas, né? Eles chamam de discurso religioso, muito bom. E tem muito discurso religioso. Muito assim, bom. Em várias religiões. Então, de uma agressividade incrível. Os filmes americanos, de vez em quando, mostram isso. De vez em quando aparece. Não dá para tapear, não dá para esconder a realidade. O filme, às vezes, mostra a realidade. Vale a pena ver alguns que tem um processo religioso. E o homem no púlpito, o que ele fala? Incitando os outros, às vezes, para acabar com as pessoas, tudo. Estados Unidos ainda tem muito disso ainda. O púlpito. É o religioso falando. Então, os nossos comerciais, por favor. As pontuações de hoje: 50 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 30 perguntas online, 30 votos presenciais, 9 votos online. Os recados de hoje: a Marta sobre o curso da Apex e o debate no CAEC, e a Viviane sobre o curso da Simvex. Antes com vocês, o Eduardo Martins, com Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos com 46 kits da enciclopédia vendidos, tá? Lembrando que nós vamos vender apenas 68, tá certo? Então faltam apenas 22 kits, ok? Quem não comprou ainda a sua enciclopédia, edição protótipo, está à disposição, né? A gente pode fazer a compra na recepção do CAEC ou fazer depósito na conta do Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, a conta corrente 44 mil. Eu estou aqui com o laptop Lenovo, que a gente deve sortear no dia 14 de novembro, tá? Dentro dessa campanha Grandes Amigos, que a gente está em andamento até o dia 14. Quem entra na campanha? Aquelas pessoas que fizerem a sua renovação durante esses dias, desde domingo agora, que passou, esse domingo agora, até o próximo domingo, dia 14 de novembro. Tanto renovações quanto inscrições de primeira vez. E aqueles amigos da enciclopédia que são amigos desde 2008, né, que vem renovando aí as suas inscrições 2008, 2009 e 2010. Tá ok? Então, o laptop Lenovo, ele não é usado não, diz Roberto, ele é novo, é o Lenovo. O Lenovo é essa linha que era da IBM, né? Então ele seria um laptop com as características e a tecnologia da IBM. Ele tem câmera integrada, web câmera, vem com Windows, né? Tem 1.6 GHz, 160 GB de HD, então é uma baita máquina e bem bonito, ele é todo, tem uma tela especial, não sei se dá para pegar daí da câmera, a capa dele aqui, a cobertura, um laptop bem bonito mesmo. Então, dia 14 de novembro a gente sorteia, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. A Apex tem o prazer de convidá-los para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse é um curso para quem está ingressando nos estudos da Conscienciologia e, dentre os objetivos, nós temos apresentar os conceitos da programação existencial, a que nós chamamos ProEx, favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia e também motivar a realização do propósito de vida. Esse curso será ministrado nos dias 20 e 21 de novembro. As informações pelo telefone 045-3525-2652.
Telefone aqui do CAEC, 3525-2652. No próximo domingo, dia 24, pela manhã, das 8 às 12 horas, no auditório da Holoteca, aqui em Foz do Iguaçu e em outras capitais também, nós vamos ter a prova de proexologia. Todos estão convidados, é uma atividade gratuita. E, à tarde, nós teremos uma outra atividade, que é um debate, no próprio dia 24, das 15 às 17 horas, aqui no CAEC, sobre retomadores de tarefa. Todos estão convidados. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. A Sinvex tem o prazer em convidar para a 3ª edição do curso Prática da Tridotação na Invex, que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 20 a 23 de janeiro de 2011. Esse curso visa desenvolver a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. Lá nós iremos estudar a biografia do Leonardo da Vinci. Maiores informações sobre o curso no e-mail cursos@asinvex.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã, para interceptação desassediadora, eleito com 18 votos, a especialidade desassediologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.